Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química, capítulo de ligações químicas. Nesta aula, polaridade da ligação covalente. O X da questão dessa aula é você saber relacionar a polaridade da ligação e eletronegatividade. Para isso, eu vou fazer uma retomada de eletronegatividade, uma revisão desse assunto. Vamos lá. Qual é o conceito de eletronegatividade? Mede a tendência que os átomos possuem de atrair para si elétrons em uma ligação química. E aí você tem que lembrar da ordem decrescente dos elementos mais eletronegativos. Fom, cloro, bromo, isc, pH. Tem até aquele mnemônico, aquela frase famosa: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Você pode memorizar dessa maneira, ok? Então, flúor é o mais eletronegativo, e à medida que vai decrescendo a eletronegatividade, vai indo em direção ao hidrogênio. Claro que continua para os outros elementos, mas não vem ao caso a gente mencioná-los nesse momento. Veja. Então vamos para a ligação covalente polar. E aí eu quero que você destaque ligação covalente polar. Porque mais na frente você vai ver a polaridade das moléculas, que não é o caso nesse momento. Vamos lá. Vamos imaginar a molécula do HCl. Então, se você perceber esse traço que está mencionado na fórmula estrutural, isso está representando um par eletrônico compartilhado. Ok? Então, se nós representarmos pela estrutura de Lewis, o hidrogênio tem um elétron e o cloro tem 7 elétrons. Esse par eletrônico central está sendo compartilhado. Só que, como o cloro é mais eletronegativo, existe uma força que atrai mais fortemente os elétrons em direção ao cloro. Veja, se eu representar em verde a nuvem eletrônica ao redor dos átomos, perceba que a nuvem está deslocada no sentido do cloro. O que significa isso? Significa que eu tenho uma carga parcial negativa do lado do cloro, porque é como se o cloro estivesse ganhando o elétron do hidrogênio, e uma carga parcial positiva do lado do hidrogênio, que é como se ele estivesse perdendo o elétron para o cloro. Veja, é como se ele estivesse perdendo. Não é que ele tenha perdido, porque não é uma ligação iônica. Portanto, essa força que atrai os elétrons em direção a um dos elementos da ligação química é chamada de momento dipolar, μ. Uma força de natureza vetorial porque tem direção e sentido, e intensidade. E se μ, momento dipolar, for diferente de zero, a ligação é polar. Então anote aí, esse é o conceito importante para você guardar. Quando há diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, o momento dipolar μ é diferente de zero e, portanto, a ligação é polar. A outra possibilidade é a ligação covalente apolar. Vamos pegar um exemplo bem simples. H, simples ligação H. Se eu mostrar através da estrutura de Lewis, eu tenho um elétron ao redor do primeiro hidrogênio e outro elétron ao redor do segundo hidrogênio. Veja, esse par eletrônico está sendo compartilhado, formando a ligação simples. Só que nesse caso, eu não tenho nenhum dos dois elementos mais eletronegativo que o outro. Ambos os elementos têm a mesma eletronegatividade, até porque são iguais. Então, se você observar pela nuvem representada em verde, a nuvem está igualmente distribuída por toda a superfície da molécula. Você pode até observar na animação em azul. Portanto, o momento dipolar é nulo, é zero. Não existe vetor em nenhuma das duas direções. Então, eu quero que você guarde o seguinte: quando não há diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, o momento dipolar é igual a zero e, portanto, a ligação será apolar. Para resumir essas duas situações, vamos fazer o seguinte. Resumindo polaridade das ligações. Tem como base a diferença de eletronegatividade existente entre os átomos ligantes. Se os dois átomos que estabelecem essa ligação covalente tiverem eletronegatividades iguais, será uma ligação covalente apolar. Se os dois átomos que estabelecem essa ligação covalente possuírem diferentes eletronegatividades, será uma ligação covalente polar. Muito fácil. Ligantes iguais, covalente apolar. Ligantes diferentes, covalente polar. Mudando um pouco de assunto, eu quero falar com você a respeito da eletronegatividade segundo Linus Pauling. O famoso cientista Linus Pauling procurou quantificar a eletronegatividade dos elementos. Então você pode ver aí na tabela os diversos elementos com suas respectivas eletronegatividades abaixo. Ok? Aí você me fala, mas Marcelo, o que isso tem de importante? Para que você entenda, eu preciso mostrar as relações abaixo. Existe uma classificação quantitativa das ligações químicas. Essa classificação é realizada através do cálculo da diferença das eletronegatividades, o ΔE. Vamos pegar o primeiro exemplo. Quando a ligação é covalente apolar,
os átomos são iguais e a diferença de eletronegatividade, o ΔE, é igual a zero. Um exemplo é a molécula do cloro. Note duas coisas. Primeiro, que na nuvem nós temos uma igual distribuição, uma igual densidade eletrônica ao redor da molécula. Segundo, se você olhar abaixo, a estrutura de Lewis ali, ó, tem o par eletrônico no centro dos dois elementos. A eletronegatividade do cloro é igual a 3, mas o ΔE é igual a zero, porque os dois átomos são iguais. Segundo caso, ligação covalente polar. Os átomos ligados possuem ΔE menor que 1,7. Importante, existe uma diferença de eletronegatividade, mas ela é menor que 1,7. Daqui a pouco você vai entender por quê. Então, se eu pegar a molécula do HCl, notem que a nuvem está deslocada no sentido do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, segundo a tabela de Linus Pauling, e a eletronegatividade do cloro é 3. O ΔE é 0,9. Então, o ΔE é diferente de zero e menor que 1,7. E a terceira possibilidade é quando a diferença de eletronegatividade é tão grande que o deslocamento da nuvem eletrônica se faz de forma definitiva para o outro elemento, para o elemento mais eletronegativo. Isso ocorre quando os átomos ligados possuem ΔE maior que 1,7. Então você pega o exemplo, o NaCl. O Na tem eletronegatividade 0,9 e o cloro 3. O ΔE é 2,1. Note que a ligação foi tão polar que acabou sendo considerada uma ligação iônica. O percentual de ligação iônica é maior que o percentual da ligação covalente. Ok? Você assistiu a mais uma aula do canal Mais Química, capítulo de ligações químicas. Nesta aula, polaridade da ligação covalente. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, no canal Mais Química, a grande protagonista é a química. Valeu, pessoal. Forte abraço e um beijo no coração.